Então é preciso que essa investigação seja acompanhada pela sociedade através dos olhos vigilantes, ou que deveriam ser vigilantes, dos seus representantes, vereadores, deputados estaduais, Ordem dos Advogados do Brasil, demais associações da própria Polícia Militar, porque a Polícia Militar deveria ser a primeira a lutar para limpar os seus quadros de gente que não tem preparo. E também vir a público para deixar claro o modo como esses policiais são treinados dentro da estrutura policial militar do estado do Piauí, porque eu não acredito que seja este o treinamento que eles recebem. E não acredito nem que haja um treinamento pela maneira como muitos deles se comportam, agressiva, pela maneira, muitas vezes também subserviente diante de determinados poderes, que, na verdade, não é o caso de um comportamento de policial militar. Então eu abraçar aqui a família, solidarizar-me com a família que foi vitimada e com a sociedade piauiense, com a sociedade teresinense, e esperar que haja, da parte do comandante Carlos Augusto Gomes de Souza, a proeficiência no sentido de garantir a punição desses policiais. Não apenas desses, mas de todos aqueles que venham a infringir as regras de conduta e que venham a infringir as próprias leis da sociedade. Ele que, numa oportunidade recente, ao falar conosco na FM Cultura, nos disse que há na sociedade piauiense, a motivar determinadas atitudes criminosas, uma disfunção social muito grande, um desajuste dentro da própria estrutura da sociedade. É muito complexa essa análise. E não dá para a gente resolver essa problemática analisando a questão social. Primeiro, é preciso resolver os problemas pontuais, punir os criminosos. E no decurso de todo o processo, no decurso da nossa vida em sociedade, é que as instituições têm que ser depuradas. Como é que esses policiais são treinados? Que tipo de treinamento psicológico eles recebem? Hoje a gente sabe que tem muitos deles que são viciados em álcool, que são viciados em drogas. E por que essas pessoas não são afastadas do serviço policial? Paulo, ouvintes. Tônio, você está me ouvindo, né, Tônio? Sim, estou lhe ouvindo. Você me fez lembrar, e eu estava refletindo aqui, que a Polícia Militar do Piauí precisa cortar na própria carne. Você citou o caso aí do crime organizado na época do Coronel Correia Lima, quando tivemos militares participando. Inclusive, se for atrás, aí tem militar, que era tenente na época, hoje é coronel. Em vez de ser punido, ou ao invés de ser punido, foi promovido. É só ir atrás. Temos o caso da Meruoca, na época, então, secretário Carlos Lobo. Quando duas pessoas foram assassinadas, dois militares, para ficar com o dinheiro do assalto, se não me lembro bem a história, e o então secretário Carlos Lobo deu ordem de prisão para os dois militares. Não sei se você se lembra disso, no caso da Meruoca. Paulo, foi no dia 25 de fevereiro de 1999, eu me lembro como se fosse hoje. Eu lembro como memória se fosse hoje. Porque o secretário Carlos Lobo deu ordem de prisão. Sim, inclusive. Então, eu queria dizer o seguinte, agora, recentemente, um único batalhão, me parece que o 5º Batalhão, 2 militares que foram lá para combater o assalto lá à agência do BNB, na Zona Leste, acabaram sumindo com R$300 mil. E no mesmo batalhão, 2 militares que vão para uma abordagem de 2 pessoas civis acabam executando uma criança, porque foi a execução, 10 tiros no veículo. É preciso que a Polícia Militar, na minha concepção, corte na própria carne. E, recentemente, um militar assassinou uma moça, uma jovem namorada dele. E aí, a Polícia Militar está cortando a própria carne, Tony? Está expulsando esses militares indisciplinados? Pois é, Paulo, essa é a questão que nós estamos levantando nesse comentário. É que essa questão da abordagem, desculpa lhe interromper, me lembra essa questão da abordagem da Polícia Militar, quando assassinou uma criança? Lá em São Paulo nós tínhamos a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, que era uma equipe da Polícia Militar de São Paulo que ia para as ruas não para dar segurança à população de São Paulo, mas para assassinar bandidos e assassinar pessoas inocentes. Você se lembra disso? Com certeza, meu caro Paulo. Inclusive a rota ainda existe, a rota ela não foi extinta não, a Rondas Ostensivas Tobias, ela mudou apenas o seu modo de proceder, não é? Houve, como você disse, houve esse corte na carne e a rota mudou o seu modo de proceder.
Eles fizeram uma depuração nos quadros, modificaram a forma de treinamento, houve punição dos maus policiais, que isso é o que tem que acontecer, e não ficar, muitas vezes, retaliando profissionais de imprensa, ameaçando profissionais de imprensa, para que eles não falem a verdade sobre o que acontece nessa polícia do Brasil inteiro. Que o Piauí não é uma exceção à regra. O Piauí ele faz parte de uma conjuntura. Agora, o que precisa acontecer é o que acontece em muitas polícias de outros estados, porque ela precisa avançar. Nós temos uma polícia jovem, infelizmente nós temos no nosso quadro ainda um déficit muito grande de policiais militares, mas temos uma polícia renovada, uma polícia jovem, nós temos oficiais jovens, nós temos tecnologia, nós temos inteligência. E por que toda essa tecnologia e toda essa inteligência, Paulo e ouvintes, não é utilizada para garantir a segurança da sociedade de maneira efetiva e para garantir que haja uma melhoria nos quadros humanos da própria polícia? Essa questão da rota que você falou aí, o jornalista Caco Barcelos, a quem entrevistei, ele escreveu um livro chamado a Rota 66, A História da Polícia que Mata. E na época da chacina da Meruoca, eu trabalhava num jornal de Teresina, e nós fizemos a apuração completa, acompanhamos todo o procedimento. O Carlos Lobo, inclusive, é meu amigo pessoal. Eu fiz várias entrevistas com ele sobre esse caso, quando ele foi chamado pelos, na época, Tenente Paulo César, e ele foi instado a criar uma versão para os fatos do assassinato daqueles empresários, que somente depois de muitos e muitos anos, o crime aconteceu no dia 25 de fevereiro de 99, e somente em 2012, por uma iniciativa do então deputado Ismar Marques, é que as famílias das vítimas receberam uma indenização do Estado. Mas o oficial que comandou a operação desastrada e criminosa, ele foi promovido mesmo estando na prisão, como você bem lembra aí. E é fato, público e notório. Quem o promoveu, todos sabem. É a mesma pessoa que está há tanto tempo no poder aqui no estado do Piauí. Então, lamento profundamente os fatos aqui. Houve, em momentos diversos, você falou sobre policiais militares que estiveram envolvidos com o crime organizado. Eu gostaria de lembrar aqui o caso do Pezão, o caso do Ricardo, do Francisco Moreira, o próprio Tenente Paulo César, que hoje eu não sei nem se ele é major, coronel, eles chamam coronel full, né? Coronel. Pois bem, então o caso aí é muito grave, porque essas pessoas a quem eu citei, Pezão, Ricardo, estiveram envolvidos em muitos crimes de grande repercussão. Esse Francisco Moreira, por exemplo, matou o delegado Arias na secretaria, a 100 metros da Secretaria de Segurança, aí na Praça do Barroso. Exatamente. Esse crime aconteceu no dia 21 de setembro de 1989. Eu lembro porque escrevi um livro sobre o assunto. Chama-se Histórias e Crimes. Nós tivemos o caso que envolve esse Pezão e o Ricardo, que são também policiais, e essas pessoas assassinaram, participaram da execução fria, bárbara, covarde do jornalista Donizete Adalto dos Santos. Então, são crimes que, lamentavelmente, persistem na nossa memória, e agora temos mais esse caso policial que se envolve na apropriação indevida, para não dizer outra palavra, de cerca de 300, são mais de 300 mil reais, 320 mil reais em média, de uma agência bancária, após apurar, porque ele foi lá para combater o crime, não foi para se apropriar dos recursos do crime. E mais esse caso agora, que envolve essa jovem. Precisa que haja novamente, como em 99, uma manifestação da sociedade em combate a esse tipo de organização que muitas vezes não tem comando. Você vê que parece não ter comando, né? São ações díspares. Às vezes eles dão uma satisfação para a sociedade. Certa feita, há um ano e pouco atrás, eu perguntei pelo dinheiro daqueles assaltos da região sul do estado, em que muitos policiais, eles estavam envolvidos na operação e executaram num confronto, segundo eles, não é? Os bandidos envolvidos no assalto. O dinheiro não apareceu no primeiro momento. Depois eu solicitei explicações porque eu vi que a imprensa toda tinha silenciado. Eu solicitei explicações na rádio onde trabalhava e depois eles mostraram aí um monte de cédula de R$5, um bando de moeda, parece até que fizeram um rapa geral nos esmoleres ali do centro da cidade, porque o que tinha de moeda nessa foto que eles apresentaram não estava escrito, e nota de R$2 e R$5, formava um grande volume, mas não chegava nem perto do montante que desaparecera
dos assaltos na agência bancária. E com isso não se está dizendo absolutamente, Paulo, que haja criminalidade na estrutura da polícia. O que se está dizendo é que há policiais que saem da linha e que, por isso, precisam ser punidos, como se pune todo e qualquer indivíduo, ou como se deveria punir todo e qualquer indivíduo que transgride as regras da sociedade ou que vai de encontro ao que é determinado pelo Estado legal. Porque nós temos um Estado democrático e de direito que é o Estado legal, que é obedecer às leis, fazer com que os nossos direitos sejam respeitados, mas, sobremaneira, como cidadãos, obedecer às leis, que é o que muitas vezes não está acontecendo por parte nem de elementos da sociedade civil e nem de elementos das estruturas militares do nosso país e do nosso Estado. Então, o que se quer, primeiro de tudo, provocar uma reflexão na sociedade sobre a Teresina e o Piauí que nós gostaríamos de ter, que nós já tivemos muitas vezes no âmbito dessa questão que nós estamos falando aqui de violência e criminalidade. Nós já tivemos essa sociedade, nós já tivemos essa cidade sob o controle da nossa própria sociedade, em que havia muito mais tranquilidade, mas que na medida em que essa cidade cresce, na medida em que ela assume a condição de metrópole, porque é uma região metropolitana, ela também deixa de cumprir com muitas das obrigações em nível de segurança pública e faz com que tanto haja a prevalência do crime na sociedade civil, quanto haja o surgimento de elementos díspares dentro da estrutura da polícia militar. Mas nós acreditamos, porque já aconteceu em oportunidades anteriores e certamente deve voltar a acontecer essa luta da sociedade, do poder público, pela paz na nossa cidade, pela paz no nosso estado e, logicamente, pela paz no nosso país. Paulo, ouvintes. Ok, Tony Rodrigues, a gente fica muito agradecido pela sua participação aqui no Jornal da Cultura, primeira edição. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, grande Paulo, daqui a pouquinho estaremos juntos. Eu queria só dizer à nossa sociedade que nós estamos numa época de muita reflexão, que é a época que já aconteceu o Natal, mas nós estamos chegando aí no Ano Novo, e muitas vezes a gente diz, olha, queremos um ano bom, queremos que as coisas se renovem, que haja tranquilidade no nosso coração. Tem até uma música dos Incríveis que diz assim, olha, este ano quero paz no meu coração, se quiser ser meu amigo, que me dê a mão. E aí, cadê essa paz no coração? Cadê essa mão amiga para a gente apertar? É isso que nós buscamos nesse momento com esse nosso comentário. Não é agredir ninguém, não é buscar retaliar absolutamente, mas fazer com que haja um pensamento firme, decidido e voltado para o bem-estar coletivo. É do que nós mais precisamos nesse momento. Bem-estar coletivo. E só se consegue isso com tranquilidade a partir de cada pessoa, a partir de cada coração. Valeu, Paulo. Valeu, ouvintes. Grande abraço. Bom dia. Grande abraço. Até mais.